tal. Vocês não podem parar. Então, assim, percebi alguma diferença? Assim, poxa, eu estou tentando fazer esse gestual aqui no esporte, não estou conseguindo fazer do jeito que eu queria. Está me incomodando um pouco. Aí leva uma bandeira de atenção para a gente ver o que está acontecendo. Mas o nosso trabalho vai ser o quê? Dar a função para vocês fazerem aqui no meio. Então, poxa, identifiquei que é um pouquinho de mobilidade que está faltando. Então, tem exercício para ganhar mobilidade. É um pouco de força. O lado direito, que é o dominante, vocês jogam a bola, está um pouco fraco. Opa! Tem exercício para ganhar a força para vocês continuarem fazendo bem. Fala, Batata. Por exemplo, a artrose, ela tem assim, direto. Porque assim, eu sou consciente que eu tenho espaço, e aí quando eu faço atividade, eu ensino isso aqui. Degeneração da articulação, da cartilagem da articulação. Aí você falou, poxa, mas qual que é a relação disso com a musculatura? Quando a gente tem, imagina um exemplo do senhor, uma artrose, né, que é a nossa artrite do joelho, que é o nome. A gente tem essa musculatura da coxa, que quando ela está forte, ela mantém esse espaço da articulação. Então ela impede que essa articulação fraca, da musculatura fraca, ele fica encostando no outro, porque ela te dá mais sustentação. Exercício cotidiano. Tem que estar fazendo exercício para fortalecer essa musculatura da coxa. Tá? Vai tirar o dedo. Não pode. Qual que é a melhor maneira de fortalecer essa musculatura? São exercícios específicos, assim, então, exercícios de agachamento, vai depender muito se o senhor está com um tipo de sintoma lá. Mas agachamento, extensor, ou às vezes até aqui, se está deitado, de barriga para cima, de levantar a coxa e voltar, o senhor faz umas 12 vezes, cansa essa musculatura do quadríceps. E é interessante porque quando vocês recebem a bola, vocês recebem a bola reta, vocês recebem agachando. Eu preciso desse deslocamento, eu preciso dessa força. Vou fortalecer. Você está articulando o joelho, você não está fazendo isso. Você está aqui, ó. É o joelho. Não, isso é uma coisa muito interessante, porque a gente, às vezes, fica com medo de movimentar. Esse é até um nome técnico que se chama cinesiofobia. Fobia, medo, cinésio, movimento. O que eu tenho que ver? Existem graus diferentes desse medo. Às vezes, Lourdes vai ter um nível, o senhor vai ter outro nível, ela vai ter outro nível, tanto de dor quanto desse medo. Eu tenho que graduar isso, por quê? Porque o movimento não é bom. Às vezes, esse movimento de esticar pode ser, por exemplo, poxa, isso acho que está doendo, eu acho que eu estou sentindo ranger, e tem vários outros exercícios que eu posso fazer para ativar essa mesma musculatura e continuar trabalhando. Então, para o senhor, talvez esse não foi tão fácil de fazer esticando. Para a luz é uma história. Não, todo fácil, só que esse tal de fortalecimento Não vem? Qual é? Quero saber se ele está chegando perto, batendo na porta ou se ele está lá Ela já vai embora. exercício de força. Tem que ter umas 2 a 3 vezes na semana. Pra força. Mas só vai embora, irmão. Entendeu? Então, às vezes, você faz um dia nessa semana, pula. Na outra semana, faz uma, pula 2. Aí, esse fortalecimento não vai vir, não. E aí, ele vai estar longe. É um trabalho realmente constante. E é fundamental até para a prática esportiva. Vocês ficarem bem. Quando vocês fazem, por exemplo, alguém faz academia, exercício de força. Se, por exemplo, fizer uma comparação de vocês hoje fazendo academia e jogando, e às vezes só jogando,
sem ter um preparo, às vezes as dores musculares elas tendem a vir mais. Por quê? Porque o corpo está ficando mais cansado. Sabe aquele termo fadiga? Às vezes no final de jogo vocês podem até sentir. Então o jogo pegado, aí o corpo vai cansando. O que acontece? Exercício de mobilidade, exercício de força que vocês fazem em casa, tendem o que? Ajudar até isso. Vocês ficarem menos cansados no jogo e mais preparados para ganhar. Porque alguém falou de derrota, o que ele falou? Que falou de derrota, eu esqueci que estava lá. Não, vou ficar mais de um mês sem perder. Então, tem que melhorar. Esse negócio de fadiga é pra velho. Nós idosos aqui não tem problema de fadiga. Ó. Não, você tá ficando velho também. Porque velho é aquele que não levanta o sofá, vai só ficar sentadinho no sofá. Mas não, nós vemos aqui participando. Isso. Agora, outra coisa. Um exercício mal feito é melhor você não fazer. Exercício, existem regras para você fazer exercício. A pessoa fala, olha, eu tô com essa perna aqui doendo. Então, por quê? Porque fez mal feito. Ele não fez um agachamento, ele não fez um levantamento de peso normal, vai estourar a coluna dele. Tudo tem que ser bem feito com um profissional. Às vezes você chegando na rua, lá pegando um saco de cimento aqui, erguendo, que você não tem. Por que com o servente pedreiro pega cimento o dia inteiro e nós não conseguimos pegar um saco de cimento? Porque ele está preparado para aquilo lá. Eles têm técnica. Isso daí. É que nós temos uma cadeira em casa, um cabo de vassoura, você faz muito exercício, uma cadeira, você faz muito exercício, uma articulação. Deitado, dá para fazer. Só que pergunta é quem faz isso aqui em casa? Ninguém, é difícil fazer. Eu tenho 200, tem dois. Não é nada, você não faz nada. Então, uma das coisas que a gente comentou é frequência, mas teve outro ponto. Alguém lembra outra coisa que ela falou que é muito importante para não dar dor? Qual que é a pergunta? A longo prazo, da dor, não antes da atividade, né? Para não dar dor em casa, ela falou também do alongamento. Mas toda coisa é pelo alongamento. Se você não alongar, você está despreparado para fazer qualquer atividade. E o alongamento, Aquecimento, alongamento. ele é um tipo de exercício que a gente fala que ele é sustentado. Então, os exercícios de mobilidade, para ganhar mobilidade, ele pode ser tanto sustentado. Então, por exemplo, se eu faço esse exercício, eu estou fazendo alongamento, eu estou sustentando. Esse é um alongamento, eu estou sustentando também. Às vezes, por exemplo, vocês estão deitados aqui, ajoelhados, vocês fazem esse movimento para frente e volta, você alonga essa parte de trás quando está na frente e volta. Isso que ganha mobilidade de quadril. Então, assim, tanto esses exercícios sustentados como esses de mobilidade que vai e volta, eles são fundamentais para a articulação ter a amplitude de movimento completa, a amplitude de movimento total. Quem falou que tinha dor no ombro aqui, que a Mauri levantou? Quando ela é todo mundo. Não, eu não tenho, Então, ó, você pode ver. O seu Nelson falou assim, não, agora a próxima já traz a maca. Ele fala assim, você vai dormir de um jeito e acorda de outro. Sim. mas o ombro é crítico mesmo. Se você não cuidar bem do ombro, é crítico. Não, ele exige de vocês. Sim. Larissa, dá licença. Eu estou com o infraespinal rompido. Aham. Só que não rompeu totalmente. Tem um pedacinho assim. Ele pode romper Pode. total? Pode. Essa é uma pergunta assim, ai, eu fico até arrepiada de gostar de falar disso. Mas fala assim. Que tão legal que é, não? Tão legal. Essa é Então, deixa eu consertar. Esse é um tema muito interessante. Por quê? Se eu pegar hoje todo mundo de São Carlos, que tem entre 40 e 50 anos, eu vou achar poucas pessoas com ruptura. Se eu pego as pessoas já de 50 a 70 anos, eu já vou achar mais gente. Se eu pego 70 e 80, mais de 50% vão ter ruptura. Então, é um processo que a gente fala que é degenerativo, ele faz parte. Não é porque tem uma ruptura que vai ter dor. Não é porque tem, por exemplo, uma tendinopatia, que a gente chama, que é mais conhecido como
tendinite que vai ter dor. A dor, ela faz parte de um complexo muito maior. Então assim, vai romper? Ele pode romper. Mas não é porque está rompido que necessariamente é como se fosse uma sentença que você vai ficar com dor pro resto da vida. Não. Inclusive lá na Federal a gente tem projeto de tratamento gratuito para quem tem ruptura. Ah, é? Aham. Projeto gratuito. Nossa, vai escrever. Eu sou a responsável. Por isso que eu falei Glória. Vai analisar. Eu vou pegar seu telefone. Exatamente, você minimiza a chance dele romper porque você fica com ele mais forte. Porque o que às vezes acontece? Tem muita gente que não são vocês estão ali trabalhando, mas vocês conhecem gente que está em casa, não faz atividade, então a musculatura fica fraca, o tendão ele muda um pouco a característica dele, fica mais rígido. Então essas pessoas elas tendem a ter um pouco mais de sintoma porque elas não estão trabalhando a musculatura delas, diferente de vocês, tá? Só que aí, além do vôlei, alguns exercícios de fortalecimento, alongamento para ganhar mobilidade são fundamentais para vocês continuarem fazendo bem e sem sintoma, tá? E aí naquela hora que eu estava falando de movimento, igual vocês que falaram que tem dor, eu vou pegar o telefone de todo mundo. Ela não só pesquisa, Sabe o que acontece? Nós estamos na época do Condor, é Condor aqui, Condor ali, Condor. Porque às vezes tem dificuldade de alcançar as costas, o tempo inteiro. Tive problema de convivência de uma hiperrotadora, porque ele estava quase rompido. Aí o médico indicou a cirurgia. Eu fiz. A cirurgia foi simples, graças a Deus. Que bom. Uma artroscopia, né? Sim. E fiz 8 meses de fisioterapia, mas continuei na academia fazendo todo dia. E hoje eu estou voltando aqui. Que Graças a perfeito. Deus. Esse é um relato incrível. 8 meses de fisioterapia. Hoje eu estou voltando, consegui dar um salto levinho, mas deu certo. Perfeito. Mas o meu é artrose, porque eu estou com 75, 30 anos de vôlei, não esse, o normal. Aí desgasta mesmo, né? Sim. Mas agora tá bom. Você quer mais 35 de vôlei, você quer mais o quê? E aí é bom trabalhar para você continuar aqui super bem, sem nenhum no braço. Pode perguntar, desculpa seu nome? Helena, Helena. uma dúvida que eu tenho, cisto de baixa pode ser causado pela questão de saltar? Vai lá, Dani. É um cisto, é um crescimento forma atrás aqui do- atrás do joelho. Agora você me pegou em relação ao motivo dele aparecer, porque eu tenho. Mas eu não sei assim falar assim, olha, as pessoas elas tendem a ter por conta disso. As pessoas tendem a ter por conta daquilo. Não, É um eu cisto. sei. Depois dá pra sentir, quis apertar aqui, é uma bolinha que fica uma bolinha dura, como se fosse um osso, é um cisto que fica ali atrás. Muitas pessoas têm assintomática, então eu nem lembro que eu tenho. Eu tenho, não me incomoda. Lá, mas o meu neto apareceu com 7 anos de idade, ele gosta muito de saltar. Então eu fiquei, essa minha dúvida, assim, se é questão de saltar, porque o dele ficou enorme, meio ovo. Assim, É? já apareceu 2 vezes, ele saltava assim, da casinha do parquinho no chão. E até falei pra minha nora, fala pra ele parar de saltar, não sei se tem algo a ver ou não. Não, eu posso até dar uma olhada nesses fatores, como se fossem fatores de risco, para dar uma atenção maior nesse caso, porque me fugiu agora entender se o salto é. Porque pode ser que sim, mas eu não sei, eu não tenho certeza. Então, eu não gosto de ter certeza do que eu estou falando. Eu vou dar uma checada e eu te falo. Eu quero o seu contato aí. Larissa, Vou ajudar seu neto, tá? nós podemos comparar o nosso músculo como se fosse um elástico. Olha, está desse tamanho assim. Se você puxar, o que vai acontecer? Ele vai esticar. É um alongamento que nós temos que fazer. Tudo que está dizendo é a parte do alongamento. Eu levanto da cama, a primeira coisa que eu faço. Estou deitado, eu puxo meus dois joelhos, ali eu já vou levantar, preparado para levantar da cama. Porque se você levantar da cama rapidamente, já vai te dar verticulite, porque velho é assim, dá verticulite, dá dor aqui, dá dor. Você perigoso até cair. Já até perigoso até cair daqui. Então não custa nada, 2 cirurgias que você faz, aí você levanta tranquilo.
Daí eu tenho uma academia em casa que eu montei, não é academia completa, eu fui lá, montei do meu jeito. Só que eu treino ela, eu faço da minha casa, do jeito que eu posso fazer. Eu vou na academia também, eu vou na bicicleta, eu faço um monte de coisa. Só que lá eu sei, o que eu preciso, eu tenho para me fazer. Então, nada mais é, nosso músculo. Se você puxar, você pode fazer o que você quiser, você vai esticar a perna. Por que você diz que velho sentado em casa ele estica a perna? Ele não consegue fazer assim. Ele não ergue a perna para andar. Porque ele não tem. A perna dele aqui não tem fortalecimento. O fortalecimento é tudo na nossa perna. Então nós temos que ter isso daí. Tem uma coisa assim que é bem legal de eu falar, eu acho que até assim, pode até ser um pouco novo. Hoje, quando a gente vai falar de dor, a dor ela envolve um aspecto bio, psico e social. Como assim, Larissa? Vou explicar. Imagina que eu fui hoje e eu torci meu pé. Eu estava andando na rua, torci meu pé, mas amanhã é o meu dia de trabalho normal. Dia seguinte, o que vai acontecer? Nem lembrei que eu torci meu pé. Agora imagina o segundo ponto. Torci meu pé, sábado, eu vou ser madrinha de casamento da minha irmã, por exemplo. Puxa vida, eu vou ficar no salto alto, numa festa, eu quero estar lá com ela, dançando, curtindo. O que vai acontecer comigo? Eu já vou ficar preocupada se eu vou conseguir ficar com a minha irmã na festa ou não. Então, às vezes, a minha percepção de dor e a minha preocupação, ela está maior. Então, eu vou lembrar mais daquela dor do que no dia que eu fiz a mesma lesão que eu torci. Então, isso é interessante que vocês podem perceber que, se dormiu mal, pode ter um pouco mais de dor no dia seguinte. Se em casa está passando por alguma dificuldade, algum problema, está com estresse, isso pode influenciar na dor também. Entende? Então, assim, ele é um componente que ele vai além de uma coisa biológica. Puxa, meu tornozelo. Puxa, meu ombro. Só que cada um, a gente sempre tem que respeitar a dor do outro. Porque a minha dor vai ser diferente da dor da outra pessoa. Vai ser diferente da dor da outra pessoa. E a gente sempre tem que ter o quê? Uma escuta ativa e um acolhimento dessa pessoa. Porque eu não sei o que a pessoa passou ao longo da vida. Das dificuldades, das facilidades. Então a gente sempre tem que escutar e acolher para a gente poder, então, ter, ou, no caso eu, né, fisioterapeuta, condutas para essa pessoa ela ficar cada vez melhor fazendo o que ama. Isso é importante. Nosso papel é dar função, para vocês fazerem o que gostam. No caso também é jogar tudo. Mais alguma pergunta? Voltando ao assunto da postura, tem relação com postura, má postura, você ficar com Antigamente a gente culpava muito a postura para tudo. Tudo era culpa da postura. Hoje um pouco menos, desde que às vezes a gente, por exemplo, no computador fez um pouco esse movimento de ficar um pouco mais relaxado e depois a gente voltou e ficou reto, ok. Agora a pessoa que fica muito tempo com a postura assim, por exemplo, se eu for jogar, vou levantar o meu braço, uma postura da coluna aqui, ó, se vocês mesmos tentarem, o braço ele não é o inteiro. Pode tentar, se tá aqui, ó, com essa postura, nessa forma inclinada, ergue o braço que você vê. Não vai. Agora, quando eu ajusto, a minha mobilidade é maior. Então, a gente tem que ter uma atenção para esse posicionamento para eu ter mais mobilidade, para conseguir ter mais um movimento adequado. Porque senão, ó, eu fico com restrição e às vezes essa restrição ela pode aumentar a chance de eu ter uma ruptura, uma chance de eu ter uma alteração no tendão. Tá? Então, assim, é interessante fazer atenção à postura, mas não como se eu fosse ser uma ditadora, não estou minha postura, eu não consigo ficar reto, assim. Mas, poxa, também não vai ficar tudo errado, né? Então, assim, é um equilíbrio, é um equilíbrio. A parte de aquela hora que você chegou, você estava assim, ó. Esse é um exemplo interessante de postura, porque a gente aqui no trapézio, a gente tende a ter muita tensão. Muita tensão. Isso não só no esporte, então imagina que às vezes vocês estão ali num campeonato, um jogo importante, às vezes você já faz isso aqui, já eleva o ombro perto da orelha. Às vezes no computador, tá no computador, mexendo no teclado, já eleva o ombro também. Celular, já eleva um pouco. O que é dirigindo? Já eleva. Qual que é a questão?
Às vezes, de estar com esse posicionamento mais alto, essa musculatura, ó, se todo mundo faz isso, você percebe essa musculatura ativando. Ela ativando por um tempo maior, ela fica ali trabalhando, até chegar um momento e falar assim, eu não estou aguentando mais. O que dá a sensação? Queimação. Ela queima, porque está cansada, está fatigada, entende? Então, são dois pontos. Tentar relaxar esse ombro e encaixar lá atrás, do que ficar com ele aqui para tudo. E às vezes até tem gente que às vezes está, igual assim, a gente está conversando aqui com todo mundo. Às vezes vocês estão com uma preocupação em casa, às vezes ao invés de estar relaxado, já está aqui, ó, tenso, já está com o pensamento longe. Então assim, relaxar, fazer, por exemplo, um alongamento dessa região tende a minimizar essa tensão, automassagem. Então às vezes pegar uma bolinha de tênis, botar na parede, por exemplo, e vocês mexerem, vai relaxar essa musculatura. Ou pegar a mesma bolinha e fazer aqui, ou a própria mão fazendo esse movimento. Lá em casa não pode macarrão, mulher minha mãe não pode macarrão. Pode dar certo, se você for com a foca certa. Se não for pode dar errado. Essa é uma pergunta que eu não sei dizer. Sabe por quê? Quando a gente vai pensar em proteína, vitamina, esse é um aspecto mais de nutrição. Então, por exemplo, eu tenho amigos nutricionistas, eu tenho amigos que são nutrólogos, que aí eles podem informar mais com detalhe a importância de uma boa alimentação no aspecto mais minucioso, tá? Só que, por exemplo, pensando no aspecto geral, o nosso músculo ele é formado, ele é feito de proteína, a gente precisa de proteína para ter esse aspecto. Então, às vezes, se a gente não tem um déficit de vitamina, déficit do nosso corpo fica mais fraco. Não só de vitamina, água, se não bebe água direito. Então, assim, esses fatores, eles são importantes para a nossa composição corporal. Mas a relação de alimento e dor, isso foge um pouquinho do meu conhecimento. Mas eu não tenho vergonha de falar isso, gente. É uma coisa assim, ó, foge um pouquinho do meu conhecimento que vai um pouco mais para a nutrição do que para a minha área, mas nada me impede de eu ficar sabendo, ver com quem é informado mais sobre esse assunto e te dar essa resposta no dia seguinte. Então, por exemplo, depois eu vou ver direitinho, passo para o Adriano e eu passo para você. Eu estava fazendo um check. Só para complementar isso daí, sabe qual é a relação de dor com essa tensão? Mariana também precisa. Alguém sabe essa tensão aqui que ela estava falando, além da dor local, aqui nesse próprio músculo que ela falou? Aonde gera a dor essa tensão? Vocês sabem? A maior causa de dor de cabeça é tensão nessa região. Maior causa de dor de cabeça é ter a tensão nessa região aqui. É muito interessante isso, porque o nome, que às vezes as pessoas vão falar de dor de cabeça, é cefaleia. E tem uma especificidade, é cefaleia tensional. Por quê? Excesso de tensão. Dessa musculatura de trapézio e dessa musculatura aqui de occipital, que é a base do nosso crânio. Então tem gente, por exemplo, às vezes a própria pessoa de fazer isso aqui, ó, já vai tentando relaxar essa musculatura que por dia está muito tensa. Entende? Ô, Larissa, eu fiz um check-up aí, eu vou fazer check-up todo ano. Eu achei que eu estava faltando também vitamina no meu corpo. O que eu fiz? Eu marquei uma nutricionista. Eu fui nela, conversei com ela, fiz todos os exames de sangue, falou, realmente está faltando para você uma vitamina aqui. Ela passou para mim o que eu tinha que fazer. Eu não fiz a doidado, não. Porque tudo que você faz a doidado não dá certo, sabe? Tudo que você faz, vou fazer isso, vou tomar chá de erva cidreira que é para dor de cabeça. Não é. Hoje em dia você tem, a tecnologia está tão avançada que você toma um comprimidinho assim que tira. Então é isso que tem que fazer, tem que procurar a pessoa certa na hora certa, no local certo. Exato. Supino mesmo, se você está falando de ouro, se você passar um supino aqui, você descaiu aqui, seu ombro vai estourar mesmo, não tem nem que ver. E é muito interessante ter esse nível assim, de consciência da gente para a gente pedir ajuda. E isso é difícil, que às vezes a gente quer ser orgulhoso, entendeu? Não, eu vou dar conta sozinho. Não, eu vou conseguir. A gente quer, mas está tudo bem pedir ajuda. A situação que é pior, porque é aquele que fala, eu não vou no médico, porque ele vai descobrir É aquela Qual a hora?
poxa, eu acordo, preciso mancar um pouquinho para depois ficar bom. Então, não, poxa, todo dia tem alguma coisa aqui que eu preciso dar uma olhada. O que será que está acontecendo? Para a gente ser sempre assertivo, eu como fisioterapeuta, o senhor Neóclis foi comigo por conta do projeto lá na UFSCar. Eu sou chata a ponto de ser detalhista porque eu quero ver o movimento de um lado para o outro. O quadril roda bem para a direita e para a esquerda. O braço eleva bem para a direita e para a esquerda e para trás. Porque a partir do momento que eu entendo a alteração que está acontecendo, puxa, fiz um teste com o senhor Neóclis, teste de força. Um lado estava mais fraco que o outro. Desculpa falar assim. Faz o contrário, um lado está mais forte que o outro. Os dois estavam super fortes. Estava mais forte. Que é interessante, a partir do momento que eu sei o que está acontecendo, já fico mais assertivo para poder melhorar depois. Então, assim, não tem vergonha de buscar. Puxa, está me incomodando, tem alguns dias que aquilo ali está me incomodando, deixa eu ver o que está acontecendo. Tá? Então, assim, pensando em dor musculoesquelética, não necessariamente às vezes as pessoas precisam ir direto para o médico. O fisioterapeuta hoje ele é profissional de primeiro contato, então às vezes uma alteração igual uma dor no braço, puxa, eu estou com um incômodo, não consigo ver, não consigo. Já pode, e na UFSCar a gente tem alguns projetos de uma forma geral, igual esse de cultura, ele é aberto para a população. É que a gente nem escuta dele. Às vezes a divulgação, né? Não conseguem atingir. Não chega, Sim. Então, hoje, pensando em projeto, o que eu sou responsável é esse de ruptura. Então, as pessoas que têm ruptura do manguito rotador e dor no ombro, se tiver o exame de imagem, pode me procurar para a gente ver o que faz. Sempre quando é projeto, é até interessante eu avisar para vocês, é que na UFSCar, né, no departamento de fisioterapia, ele é um pouco diferente de uma unidade básica de saúde ou de uma clínica. Por quê? Porque na pesquisa a gente precisa controlar muito bem o que pode e não pode entrar. Então, às vezes, a gente tem critérios de inclusão. Tá? Então, a gente vê direitinho para ver quem pode participar, quem não pode participar desse de dor no ombro. Alguém tem diabetes? Tem projeto para diabetes também. Tá? Tem hipertensão? Tem. E tem projetos envolvendo pessoas com diagnóstico de hipertensão. Tá? Pode perguntar. O rompimento do ligamento aqui no joelho. Eu acho que osteoartrite tinha, mas eu não lembro se é osteoartrite vinculado à ruptura de ligamento, seja cruzado ou medial colateral. Então, você lembra qual? Se não me engano, acho que é medial. Eu posso buscar lá com o pessoal do joelho, porque eles não me falaram. Antigamente tinha o cruzado, eles tinham um projeto só para quem rompeu o cruzado. Fez entorse, torceu, rompeu o ligamento, eles tinham lá o projeto de avaliação e tratamento. Eu acho que acabou, mas eu posso dar uma perguntada. Não, perfeito. Algumas pessoas eu já pedi, eles me mandaram a arte no celular e eu vou mandar tudo para a Uliana encaminhar para vocês. Mas, por exemplo, hipertensão, diabetes, tem projetos hoje para dor lombar. Então, quem tem dor lombar também tem projeto. E alguns trabalhos lá no UFSCar, sempre a gente, em alguns trabalhos, a gente controla gente que tem aquela condição versus quem não tem. Então, hoje tem, por exemplo, uma avaliação robusta para ver o membro superior, que quando a pessoa tem diabetes, por exemplo, muito é se falado sobre a alteração de retina, o cuidado com o rim e neuropatia. Vocês já ouviram falar desse nome, neuropatia? Eu tenho neuropatia. Você tem? Também tem tudo, hein, Jô? Tem. Só não tem dinheiro. O meu foi. A Jo é egoísta, pega tudo. O meu foi uma sequela de um AVC. Entendi. Para Eu de falar, fiquei isso ela vai ter. essa coisa toda. Só que o que me pega é a perna. A minha perna tem dia que ela pesa 500 quilos. E aí um projeto lá, ele tenta avaliar essa parte de membro superior, porque muito é estudado e falado na parte de perda, de ter dor irradiada, perda de sensibilidade.
Então eles estão começando a avaliar para ver se a pessoa ela vai ter a mesma destreza com uma mão do que com a outra, a mesma força, a mesma habilidade de fazer uma tarefa repetitiva. Então eles têm projetos disso igual com pessoas que têm diabetes e gente que não tem. Então mesmo que eles dizem assim, nossa, mas a Larissa falou de hipertensão, falou de dor lombar, falou de dor no ombro, diabetes eu não tenho nada. E agora? Eu não posso participar? Tem alguns projetos de participação. Precisam de quem às vezes não tem a condição para poder comparar. Entendeu? Essa hipertensão, como que funciona a hipertensão de vocês? Tem um projeto que é do pessoal lá da parte de cardio. O departamento ele é bem grandão. Então tem tudo separadinho, assim, a parte de tem nada a ver com você, é outro departamento. A parte de coração, tem a parte de pulmão, tem a parte de geronto, tem pediatria, tem saúde da mulher. Então esse de hipertensão é do grupo que fica lá no segundo andar, que é a cardio, e eles fazem o controle, eles vão vincular pessoas que têm o diagnóstico de hipertensão com a aplicação de um laser. E aí a moça, a responsável me mandou o contato dela, com o flyer de explicação. Porque às vezes a pessoa nem sabe que tem hipertensão, ele nem sabe que tem isso. Eu não sei se eles vão dar diagnóstico. A pessoa não dá sintoma, às vezes ela não dá sintoma. A balança da vida, todo mundo tem que saber. Ele não dá sintoma, você tem que cuidar dor de cabeça. E outra, tem um laboratório lá que é de saúde da mulher, tá? Então, tem perguntas, por exemplo, específicas para mulheres, para ver se tem dor, se não tem dor, como está o dia a dia, que através de questionário online, que é super fácil você no celular mesmo de conseguir mexer. E tem, por exemplo, uma condição que afeta muitas mulheres, que é a perda de urina, às vezes é o esforço, espirra, perde um pouco de urina, tosse, tem tratamento gratuito na UFSCar para mulheres. Então, às vezes assim, puxa, eu não tenho, como vocês homens vão vir lá, não é para mulher, não. Fico atenta porque às vezes passa para uma filha, para uma sobrinha, para a esposa, para as pessoas que às vezes podem ter. Tem um tratamento gratuito lá na UFSCar para as mulheres que Porque às vezes é mal divulgado, a gente não sabe dessas coisas, porque a imprensa em si, falar, escrita, jornada, não divulga essas coisas. Você está divulgando aqui, mas quando você que metade aqui não sabe disso daí. Pessoal, vamos respeitar a ordem para a gente falar de Só te perguntar uma coisa. Primeiro, só no encaminhamento do SUS. Depende, porque lá na UFSCar tem a USE, que é a Unidade de Saúde Escola, e tem o Departamento de Fisioterapia. No departamento, como envolve pesquisa, a gente é primeiro contato mesmo, não precisa de requisição. Na USE, como é um atendimento para a comunidade, para ser atendido lá, precisa de uma requisição do médico do SUS. Então o médico do SUS pede, eu preciso fazer tratamento fisioterapêutico. Aí lá vai para uma fila e depois eles chamam. Então lá tem tanto a USE Central, como tem iniciativas dentro da USE. Uma dessas iniciativas é a Clínica da Dor. Então eles captam, né, na população de São Carlos pessoas com dor crônica para fazer trabalhos também gratuitos via USE. Só que aí nesse precisa de uma requisição do médico do SUS. Tá? Larissa, esses projetos são permanentes ou eles estão abertos nesse momento? Eles estão abertos nesse momento, essa é uma ótima pergunta. Alguns eles têm prazo para terminar, outros eles estão começando. Uma moça me mandou uma mensagem que ela está finalizando uma etapa e vai começar a coletar teste funcional de pessoas entre 60 e 80 anos, para ver a função do corpo inteiro, que é uma ferramenta lá dos Estados Unidos que ela quer trazer para o Brasil e vai fazer a avaliação. Então, vocês, se entre 60 e 80 anos que puderem participar, já é uma boa. Então, ela está na fase final para começar a coletar. Alguns eles vão acabar. Então, assim, lá na UFSCar acaba sendo muito cíclico, porque alguns projetos. Eu tenho por telefone. O que eu falei com eles? Eu botei assim, gente, eu vou lá conversar com eles. Alguém quer me passar as pesquisas? Porque eu sei das pesquisas do meu laboratório, que é o do ombro. E aí eu perguntei dos outros, por isso que eu sei esse da hipertensão, da saúde da mulher, da lombar. Tem quem não tem dor lombar para ser o controle. Então tem alguns abertos que vale a pena, assim, porque mesmo que às vezes assim, poxa, mas eu não tenho nada, minha vida está corrida. Às vezes num projeto desse você faz um rastreamento para saber como está a sua função, como está a sua mobilidade, sua força. Então ele é informativo e normalmente eles dão cartilha para você fazer alguma coisa em casa, como uma cartilha de prevenção. Poxa, eu vou continuar fazendo esses exercícios aqui para continuar bem.
Pessoal, então assim, ó, não dá para falar, começo, mês que vem eu melhoro, vou esperar passar isso, vou esperar. Porque tem períodos que estão abertos agora. Como é projeto, eles vão pegar 20, 50 pessoas, por exemplo. Deu 50 pessoas, ninguém mais entra. Então, se vocês tiverem interesse de participar, precisem ir ontem, entenderam? Outra coisa, você comentou sobre quem não tem, né? Tem um controle lá, então. Então, o projeto é para diabetes, é para hipertensão, não tem nada disso. Mas a Lari falou que eu posso ir como grupo controle. Alguns projetos têm grupo. Por que eu, então, me candidataria? Qual a vantagem que eu teria? Você pode falar um pouquinho? Claro. Exato. Você levantou uma bola. Prevenção. Porque na maioria desses projetos, como a gente vai fazer uma avaliação, então o que a gente recebe? A gente recebe os dados para poder comparar quem tem com quem não tem. E aí, quem não tem, todo mundo que recebe, né, que chega lá, recebe uma cartilha de orientação. Que aí vai ter esse capítulo fundamental que ele falou, que é a prevenção. Então vai ser informativo de bons hábitos. Igual a gente pensar em diabetes. Não, eu tenho diabetes, às vezes eu controlo só minha glicemia. Poxa, como está a alimentação, tabagismo, consumo de álcool, exercício, tentando dar uma parte de informação para vocês ficarem bem e continuarem bem, tá bom? Então é bem bacana mesmo fazer, sendo que a gente também, assim, acaba tendo essa dificuldade de divulgação. Algumas vezes sai de São Carlos agora, às vezes sai na PTV, mas não é sempre, porque é difícil sair, às vezes vai para rádio, mas é um trabalho assim, formiguinha. Por isso que eu falei até dos trabalhos de perda de vida para a mulher. Às vezes os rapazes falam assim, mas eu não vou gravar essa informação. Poxa, mas às vezes passa para a esposa, para uma sobrinha, e essa informação ela vai disseminando. Que é um trabalho mesmo formiguinha da gente encontrando, né? Sabe que é um projeto legal, lá tem instrumentos muito bons e é gratuito para a população. O canal informativo, a gente pode fazer e não precisa. Deixa eu só. Pode jogar. Eu vou participar desse projeto. Tem um canal. Não, obrigada. Eu vou passar o meu agora. Instagram, do departamento. E aí, no Instagram do departamento, eles vão divulgando. E aí, essas pesquisas, às vezes, não precisam de uma requisição. Só para algum diagnóstico específico, a pessoa vai ter que ter esse diagnóstico. Por exemplo, a ruptura. Tem um projeto lá com a ruptura do manguito rotador. Aí, precisa saber se a pessoa tem a ruptura. Então, às vezes, ela vai ter que ter um exame de imagem. Então, a diabetes. Poxa, então, às vezes, a pessoa passou por um médico, por uma médica, e viu que tinha esse diagnóstico. Então, às vezes precisa, mas em outros casos não, vai com o relato da pessoa. Então, puxa, eu estou com uma dor no quarto. Então, a pessoa vai lá, através desses critérios, e vai tentar te ajudar de alguma forma. Tá bom? Tem a rádio também. A rádio fiscal, sim. Ela fala de dos projetos, às vezes roda uma matéria, só que a gente trabalhou no fiscal, e eles mandam um e-mail semanal falando sobre essas questões. Só uma pergunta. Isso que você está dizendo é administrado por professores e por alunos também? Então tem os alunos também participam disso, como se fosse Dá licença um pouquinho. Claro. Obrigada, eu. Obrigada, Vocês participaram, porque a gente. Agora a gente tem horário, graças a Deus. Obrigada, Tudo de bom para vocês, viu, Gia? Tchau, pessoal. Eu queria saber sobre o fascite. Fala mais alto, Barba, desculpa. pergunta dele. Eu queria saber sobre o fascite plantar. Depois causa esporão. Na fascite, é bem assim, a gente na planta da mulher, a gente tem uma musculatura e uma camada, como se fosse uma membrana dessa musculatura. E às vezes por conta da pisada, ou às vezes por fraqueza muscular, a pessoa ela tende a ter uma sobrecarga
e roda o pé para dentro. Então, às vezes a gente precisa fazer essas avaliações para identificar as possíveis alterações de força e mobilidade e conseguir fazer o exercício. Eu faço fortalecimento, agora eu É muito comum em corredor. Canelite e fascite são duas lesões muito comuns em corredores, tá? E aí, a parte assim, uma característica muito talvez docente, acordou, a primeira pisada do dia é muito dolorida. Já faz alongamento, exercício de mobilidade, equilíbrio, para quê? Para você se manter bem, com essa musculatura ativada. Tem como pegar, às vezes, a garrafa de 600 ml, bota água, deixa no congelador, e às vezes ela dura com o gelo, você faz uma massagem com ela no pé. Você fortalecer a minha, tipo assim, para nós que é louco. É fortalecer bastante, fortalecer bastante, acabou. Pode até parar amanhã, mas hoje. Falta de descanso pode ter. Sim. Esse é um tema interessante, principalmente para os atletas. Da mesma forma que é importante fazer exercício, tem que ter um tempo de descanso. Porque senão gera uma lesão que a gente chama que é overuse. Então é um excesso de uso daquela articulação. Então, às vezes, estou correndo todo dia, mesmo fazendo treinos de 5, aí no final de semana eu faço de 20, 15, mas você não descansa, a sua musculatura não tem tempo para ela relaxar, sabe? Então, quando as pessoas elas não descansam, elas têm uma predisposição maior a desenvolver lesão do que quem está descansando. Mesma coisa que eu estava pensando uma vez tem um campeonato no sábado. Sexta-feira, se for fazer um treino, faz um treino regenerativo, uma caminhada leve, uma natação leve, um treino de bicicleta leve. Por quê? Porque o dia seguinte vai exigir o seu treino. Se vocês fizerem um treino muito intenso no sábado, na sexta, às vezes no sábado não vai ter aquela agilidade, aquela, explosão para fazer alguma coisa, força, vai fadigar mais rápido. Por quê? Porque acumulou o cansaço do dia anterior. Então é importante fazer exercício maravilhoso, mas é importante descansar. Então, vocês fazem algumas coisas intercaladas, treino intenso quinta, descansa na sexta, sábado volta para aquele treino, para o corpo poder também recuperar. Não ter essa lesão que a gente chama por overuse, excesso de uso. Tá? É isso mesmo. Parabéns. Você vai passar para a gente o telefone dos departamentos? Eu deixei tudo no meu celular, não sei onde eu botei. Aí, depois eu vou mandar para a Juliana e aí ela encaminha para vocês cada uma dessas pesquisas, aí vocês podem passar para o familiar, para ver se vai dar certo eles participarem. Certo? E aí, se quiser o meu, dá para botar 11, 9, 8, 27. Deu para aprender um pouquinho? 27, 27. Juliana, Vocês viram? Desculpa, Larissa, a respeito do exame de imagem, você pode me confirmar? Se por acaso o médico for encaminhar um exame de imagem, é mais interessante ressonância ou ultrassom? Depende muito, é que assim, existe dois pontos que podem ser interessantes nessa pergunta. Qual que é o exame melhor em relação à qualidade de exame? A ressonância ela é melhor do que um ultrassom. Só que por ela ser melhor, ela é mais cara. Então, às vezes, dependendo da condição musculoesquelética, um ultrassom ele já consegue, de uma forma suficiente, identificar aquilo. Mas, por exemplo, para a parte de ruptura que a gente estava falando, quando a gente vai olhar não, a ressonância ela consegue avaliar uma qualidade maior do que o ultrassom. Então varia muito de acordo com qualidade e preço. Para vocês verem. Porque você gastar mais exato, porque, por exemplo, às vezes uma pessoa caiu e está pensando numa fratura. Não vai ser nem o que ele vai pedir, não vai ser nem ultrassom, nem uma ressonância, uma radiografia. Que é para uma janela que a gente chama óssea, que é o governo do raio-x e vê o osso. Ultrassom e ressonância, ele já vai atrás de tecido mole, tem ligamento, tendão, músculo. Eu quebrei a cervical botando aquela máquina na ressonância, fiquei louco lá dentro, pelo amor de Deus, aquilo é a pior coisa que tem no mundo. Tem gente que tem que
desengana a gente, dá um negocinho na mão, vai ser só problema. Eu pensei, se eu apertar, eu vou me tirar, vou entrar aqui outra vez. Deixa que vai, tá bom? Larissa. Perdão? Afeta no sentido assim, às vezes é mais rígido, mais tenso, mais preocupado. Às vezes a gente pode ter, por exemplo, alteração de pressão arterial e a gente também mais tenso, mais preocupado, isso pode consumir muito o nosso pensamento. Então às vezes a gente fica tão focado naquele problema que às vezes aquilo desliga a gente para outras questões da vida que pode até dar prazer para a gente, porque a gente fica muito focado naquela questão de tensão. Então é sempre interessante buscar momentos de dificuldade, todo mundo tem. E a gente é interessante entender quais são as coisas que dão prazer para a gente sempre poder equilibrar isso. Ter a parte de preocupação, a gente tem preocupação, mas ter nossos momentos de escape daquela preocupação que vão fazer bem para o nosso corpo e para a nossa mente. Você falou bastante, Larissa, sobre dor muscular e dor articular, né? Então, quando é articular, é bom procurar, dor muscular. Tem como a gente saber quando é uma, quando é outra? Maravilha. Vai depender do ponto de localização dessa dor. Então, a articulação, normalmente, é como se fosse uma dobradiça. Então, o cotovelo aqui é a articulação, o ombro é a articulação, o punho. Então, você vê, eles vão dobrar. Quem vai fazer essa articulação dobrar são nossos músculos. Então, o músculo, quando ele contrai, então o bíceps é esse músculo aqui. Quando o bíceps ele contrai, ele mexe a articulação. Então, vai depender da onde que está essa minha dor. Poxa, será que essa minha dor está pontual aqui nessa articulação? Ou ela está mais aqui onde está o posicionamento do meu músculo? Então aqui eu tenho mais articulação. Poxa, eu estou com uma dor aqui em cima, mais a musculatura do trapézio do que o ombro. Ah, eu estou com uma dor no joelho ou no quadríceps, ou está pegando a minha panturrilha. Então vai de acordo com a localização e quanto que ela incomoda. Às vezes a articulação, até no repouso ela está doendo. Às vezes a musculatura, dependendo, ela vai ficar mais exigente, você vai lembrar dela quando você vai voltar ela para trabalhar também. Tá? Então é bem atrás de localidade e como que está essa intensidade, ver se ela irradia ou não. Então todas essas características são fundamentais na hora de vocês terem contato, seja com o médico, seja comigo, com outros fisioterapeutas, para vocês identificarem intensidade, o tempo de dor, se ela irradia, se ela espalha, se é uma dor local, se ela fica espalhada para o corpo inteiro, tá? Tem o caso de gente que tem fibromialgia, por exemplo, que é uma dor mais espalhada. Por exemplo, vamos ver qual a diferença. Eu sinto esticado aqui e o ponto aqui. Se eu apertar aqui, eu sinto o ponto aqui. É uma dor que ela não me atrapalha. Ela está persistente, que eu estou mais contato. Eu não chego a incomodar, mas esse movimento e as coisas, eu faço. Normal. De vez em quando eu fico sentindo um pouco. Aí seria o quê? Nervo ou tendão? Esse é um ponto bem interessante, porque assim, se a gente for olhar, aqui a gente tem a nossa articulação, só que todos os músculos que comandam o movimento do braço, da mão aqui, eles estão aqui. Então faz esse movimento aqui para cima também. Aqui já fica duro, porque a gente já sente a dor espalhada. Tem pessoas que têm, às vezes, nódulo de tensão. E às vezes de apertar, é para ver. Como que ela sabe onde dói? Onde aperta de dentro. De doer, por exemplo, ele falou da parte de ombro, a gente pensa na articulação como um todo, mas a gente tem tendões aqui. Então, muitas vezes as pessoas elas sentem dor em região de tendão. Pode. E às vezes sente dor também em região muscular. Então, lá dentro, aí fica mais pensando na articulação do ombro. Agora, poxa, tá aqui, aí vai pensando no bíceps. E aí, não é porque a pessoa tem um, não vai ter o outro. É comum sentir os dois, tá? Então é muito comum, igual ele falou, dói lá dentro, opa, lá dentro a gente pode pensar em articulação. O ponto é aqui, mas é o que faz essa ligação. E às vezes essa dor espalha. Quando a dor espalha, da mesma forma que na coluna lombar, vocês já viram, gente, ou vocês já sentiram dor na coluna lombar e ela irradia para a perna? A mesma coisa pode acontecer aqui.
Da mesma forma que acontece na lombar e radia para a perna, a gente tem que ficar atento, às vezes, quando esse relato de dor espalhado, como está o pescoço, como que está, às vezes, tensão de pescoço, se tem, às vezes, um ponto, às vezes a gente vai palpar para ver se tem algum ponto, gatilho, a ponto de, puxa, apertei ele, nossa, espalhou a minha dor. Acho que é bom alongar bastante o pescoço. Alongar aqui, minimiza essa tensão e a gente investiga tanto a parte cervical, ombro e cotovelo, tá? Nesses casos que a dor ela vem caminhando, que é muito característico do aspecto neural. Ela caminha. Você disse que aqui tem tendões, aqui tem vários tendões, né? Tem vários. Se um romper, o outro não vai romper junto com ele. Não, tá igual o manguito. Tem Então, sim, dois. mas tem vários. Se um romper aqui, o outro automaticamente não vai romper. O manguito, ele é bem famoso o termo assim, manguito rotador. Só que ele é formado por 4 músculos. Então tem um que ele vira e mexe rompe, que é o supraespinal. Igual a nossa amiga falou, que ela tem o infraespinal, que é um outro que também é cometido. Só que a gente tem mais outros músculos para dar conta do nosso braço, para a gente conseguir fazer o movimento do corpo, entende? Então, às vezes é um rompido, mas a gente tem outra estrutura corporal que dá conta para a gente continuar sendo ativo. A sustentação daquele lado. A sustentação daquele. Só que, ele ajuda. Só que estando inflamado, assim, eu sinto dor de qualquer jeito. Quando nos inflamar, nós acertamos. Sim. Mas é cuidar. O seu problema eu sei qual é a idade, não tem jeito. Então, assim. Fala assim. Esse rompimento de tendão aqui, ele pode tirar força do braço. Tanto ele quanto a Eu sei que o meu já deve ter rompido. Então, 2 anos atrás, eu fiz imagem, eu estava rompendo. Então, eu teria que parar de jogar vôlei, uma hipótese. Então, sei lá, eu não parei nada, continuei, tá, dói. E uma vez, um tempo atrás, eu senti uma tipo de uma perda de força do braço, uns momentos, tipo assim, 5, 10 segundos, e depois voltou, deu 2 vezes. Depois não deu mais. Essa parte Pode de ser falta, essa falta de força, a gente tem que pensar em 2 coisas. Sempre quando der a dor irradiada ou falta uma força, a gente vem pensando no aspecto neural, às vezes de pinçar um nervo, igual da coluna que eu falei da perna. Que às vezes pinçou aqui, ó, o posicionamento da cabeça um pouquinho para frente, às vezes pinça o nervo e dá essa dor e fraqueza no braço. Ou parte circulatória. Então, às vezes tem uma dor, principalmente do lado esquerdo, o braço está ficando um pouco bobo, não está com força, é interessante buscar médico por conta do coração, é uma outra questão. Mas nesse caso que nós estamos falando, que às vezes sentir dor aqui para cá, pode ser por conta do pescoço. Exato. É exercícios específicos para tentar ficar melhor e ficar melhor. Eu não vou falar assim, então para de usar. Porque isso faz bem pro corpo e para a nossa cabeça. Obrigado. Imagina. Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Que pergunta? Não? Batata? Tem, mas fora esse assunto, vocês não importam. Eu tenho mais uma pergunta, você vai ter que adotar. Se eu ficar aqui o dia inteiro com ela, eu vou perguntar o dia inteiro, mas eu vou perguntar porque eu vim aqui para perguntar. A parte circular também influencia muito a gente, cara. Às vezes a gente pensa que é uma coisa muscular e não é, é circular. Às vezes aquilo que isso, a mão, não sei o que, aquilo pode ser circulação também. Por isso que a gente tem que fazer os exames vasculares, procurar saber certinho os exames, tá? A gente está pensando que uma coisa é outra. Esse parte vascular, vocês têm que ficar atentos se ele fica inchando muito, Isso. se a mão fica inchada, o pé fica inchado, para ter uma Sensibilidade na noção, mão, nos pés. de retorno venoso, porque, por exemplo, a nossa panturrilha é um músculo forte e ela ajuda que o sangue saia dessa parte mais periférica e volte para o nosso sistema e para vir para o coração. Então, às vezes as pessoas estão ficando com muito edema na perna, todo dia perna inchada, vale a pena depois dar uma buscada com o vascular, o médico vascular, para ter uma ideia de como que está sendo esse bombeamento do sangue de volta para o coração. Tá? Hoje em dia a gente tem tudo, velho, tem tudo. Certo? Certo,
pessoal? Então, assim, ó, retomando alguns pontos muito importantes, ela falou bastante da rotina do trabalho de força muscular, né? Tem que ser constante, senão não vai fortalecer. Do alongamento, ela falou várias vezes, né? Se um braço faz diferente do que o outro, como é que tá? Então, tudo isso é para pôr em prática, pessoal. Outra coisa, aproveitem os projetos. Quantas vezes vocês já foram no fisioterapeuta que mediu a amplitude articular de um lado, do outro, fez testes, tudo mais, que vocês chegaram lá no fisioterapeuta e que ele fez isso? Ela já falou que o Nel foi lá no projeto, mediu tudo isso. Então, olha que eu participei de um projeto, eu conheço a Lari lá de trás, porque eu fui voluntária de um projeto de ombro que eu tinha muito pra frente, assim. Então foi muito legal. Eles marcavam pontos assim nas costas e depois passavam no computador e mostravam pra gente, voluntário, olha aqui como você movimenta esse braço, olha como você movimenta o outro. Olha aqui no computador, olha a diferença que tem aqui, amplitude, inclinação, tudo mais. Isso, pelo menos para mim, trouxe uma consciência, e já tinha sido a segunda vez que eu participava de um projeto de fisioterapia por dor no ombro, que eu nunca mais tive dor no ombro depois disso. Eu nunca mais tive, mas eu mudei toda a forma de me posicionar, de me movimentar, de fortalecer, de alongar. Então, tudo isso é muito importante. E a gente ter essa consciência, que a gente não tem nessas maiorias das clínicas aí da cidade, a gente consegue muitas vezes lá. Então, é uma via de mão dupla, né? Vocês vão estar ajudando os pesquisadores no projeto, mas vocês também vão estar sendo muito ajudados, com certeza, esse é o plano disso, né? E também participar como voluntário, que eles precisam tanto de voluntário, mas para a gente também é muito legal, vocês vão ter vários exames, várias avaliações, vocês não conseguiriam ter em outro local. E se cuidar, né? É aquilo, vão atrás, não é normal ficar sentindo uma dorzinha, me incomoda. Quando eu procurei o projeto, por exemplo, eu nem sabia se eu podia entrar no projeto, porque eu tinha só uma dorzinha que me incomoda, era só uma dorzinha que me incomoda. No meio do projeto isso piorou muito, a ponto que eu falei com a pessoa que me atendia sobre isso, ela falou, não dá para aguentar mais um pouquinho? E ela falou, então quer dizer, quando você começa a mexer, não tem aquela história, não mexo porque dói, não mexo porque dói. Então, você começar a mexer pode até piorar a dor, mas isso depois lá na frente vai tirar até a dorzinha chata. E é muito importante que isso tira, porque essa dorzinha ao longo dos anos pode vir a piorar, né? Então, e eu nem sabia, lá que eu descobri que eu tinha um monte de desvio postural, aqui eu levanto mais assim, aqui assado, então tudo isso a gente não percebe, a gente não... É tudo gratuito. A gente não consegue perceber isso. Às vezes a gente acha que a gente está certo, que a gente está alinhado, e não é verdade. Precisa de alguém avaliar. É tudo gratuito, não tem custo algum, é só ter rotina. E do mais, eu queria agradecer demais, foi muito bacana, eu acho que todo mundo aproveitou muito. Não, você está bem inteira aqui. Foi muito legal, muito obrigada.